Brasil, você nos acompanha nessa manhã de terça-feira, 5 de novembro, e é uma data que para a gente acabou sendo um marco, né? 5 de novembro a gente marca os 6 meses do nível mais alto do Guaíba na enchente de maio, né? Que para Porto Alegre foi o pico da inundação, numa série de eventos climáticos, né, que tivemos, porque tivemos praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul atingido de diferentes formas, mas hoje a gente usando esse marco aqui na capital do nível do Guaíba, que a gente teve de lá para cá até uma discussão em relação aos pontos de marcação, ao local de medição, inclusive a régua, né, de medição foi atingida naquela inundação, mas ficamos aí nessa margem de 5 metros e 33, 35, encontrei em alguns lugares até 37. Então essa nível mais elevado do Guaíba foi em 5 de maio. E daí a gente recorda hoje, então, esses 6 meses e, ao mesmo tempo, foi o que eu comentei, quem estava desde o início do jornal, falando sobre essa parada de avaliação, né? O que a gente conseguiu retomar, o que a gente conseguiu aprender nesse período e o que a gente ainda está galgando espaços e a recomposição. A parte, talvez, ainda mais difícil de se ter a pleno desde aquele período, a questão do transporte e da moradia, né? O aeroporto ainda não está funcionando a pleno, não tem todas as linhas aéreas que tinha naquele momento, lá em maio. A rodoviária, a estrutura dela está funcionando, mas ainda não tem todos os locais que eram atendidos e linhas disponíveis, né, do que tinha lá início de maio. Transurb, ainda não temos todas as estações em funcionamento, então tem esse gargalo logístico, né, que esperamos ter normalizado até o final do ano. E as moradias, um processo ainda mais lento, procurava ver terrenos que estivessem fora das áreas de inundação, os laudos que estão sendo produzidos, porque nem tudo ficou esclarecido simplesmente com a mancha, né? Que a mancha de inundação, que foi aquela expressão tão usada, até fazia tempo que a gente não mencionava aqui, mas que por satélite mostrava quais eram as áreas atingidas, alagadas, e aí, por óbvio, as moradias que estavam ali, os estabelecimentos comerciais que tinham direito a benefício, então ficou como referência, mas nem tudo foi claro com a questão da mancha e precisou também especificações, correções, os laudos encaminhados e todo o processo para que as pessoas acessassem esses direitos. Então, é uma longa história que temos desde 5 de maio e realmente acho que nestes 6 meses não teve um dia que a gente não tenha mencionado a grande enchente de maio. Por isso, hoje, nesse marco, conversamos com o doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Fernando Dornelles. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: qual é o nível histórico que a gente vai utilizar? Quando a gente rememorar a grande enchente de 2024, qual será o índice de pico? Porque eu tenho encontrado muitas medições como referência desse 5 de maio. Muito bom dia. Bem, bom dia, Larissa, bom dia, Sabrina, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Bem, questão de níveis, né, registro de níveis. A gente teve ali, ao longo do Cais Mauá, tem uma grande declividade durante as cheias, né, então isso aí que causou a confusão. Dependendo do ponto onde a gente tem a régua instalada, a gente vai ter níveis diferentes. E também depende do zero da régua, que a gente chama. Quem instalou, quem deu a primeira martelada em pregar a régua no moeirão ali, ele estabeleceu a referência que é para a própria régua. Então, o que a gente tem hoje? A régua oficial que a gente tem é no CAI 6, que é o que a gente acessa pela rede telemétrica do Serviço Geológico do Brasil. E a gente tem a régua instalada emergencialmente, que ainda está em funcionamento, que é ali na ponta do gasômetro. E ela está cerca de 60 centímetros abaixo, que ela foi colocada durante o evento, né, durante a subida, a onda de cheia chegando, a gente estava com essa declividade. Aí, ao longo desses 2,5 km, a gente teve essa declividade da linha d'água. Então, por isso a diferença. Mas réguas, a gente tem que sempre estabelecer, né, instalou a régua, o nível dela é referência para aquele local. Então, a gente tem que começar a entender os níveis naquele local.
um estudo de topografia para um projeto de diques, enfim, vai ter que fazer uma referência daquela leitura na régua com o nível de marégrafo, que o oficial adotado hoje em dia é o marégrafo lá de Imbituba. Então, daí a gente tem uma referência topográfica. Mas, para nós, no dia a dia, um sistema de alerta, ele vai ter que se referenciar pelo nível de leitura da régua. Quando a gente fala do marégrafo, é o equipamento que a gente tem a de referência de nível do mar, de altitude, é isso? Isso, que Deixa eu quando a gente traduzir faz aqui um para levantamento, tá sendo colocado. isso, um levantamento topográfico para a gente saber, será que o Morro Santa Teresa é mais alto que o Morro Santana? A gente tem que colocar eles na mesma referência de nível. E a referência oficial adotada é o marégrafo de Imbituba. E daí, qual é o nível que vocês utilizam, né, de parâmetro para essa memória da enchente de maio? Qual terá sido, ou você, né, o que fica como histórico para vocês do dia do maior nível do Guaíba e qual é a medida que vocês utilizam? Isso, já saiu uma nota técnica do Serviço Geológico do Brasil indicando, né, eles fizeram levantamento das marcas de cheias com os níveis máximos ali ao longo do Cais Mauá. E a gente tem para medição no C6 ali 5,37 metros. Então essa leitura aí, a gente tinha muitas notícias da época, anos 5,33, 5,35, e daí eu tinha achado essa informação de 5,37. Eu disse, não, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dr. Fernando Dornelles será essa. Que parâmetros? Porque será como a enchente de 41, né? Durante muito tempo, certamente, que a gente esperamos que durante muito tempo a gente diga, teve uma enchente de 2024, até porque não gostaríamos de reviver isso tão cedo. A gente entende esse preciosismo aí, né, do centímetro, mas a gente pode dizer que o impacto, se tivesse sido meio metro a menos a inundação, nós teríamos problemas muito semelhantes, né? Não é por meio metro do nível a mais ou a menos que a cidade ia se safar dessa inundação. E eu queria o seu olhar desses 6 meses, né? Em termos do que aconteceu, inclusive do que mexeu na própria paisagem, né? Aqui a gente está transmitindo o Jornal da Mix do Shopping Pontal, a gente fica com a paisagem do Guaíba e a gente passou a ver aqueles pontos de areia, né, as novas ilhas que foram criadas, o quanto isso impacta, ainda está impactando, até porque o processo de desassoreamento ainda não é uma realidade para o Guaíba. Nesse momento, qual é a nossa característica, quais são os nossos riscos ou não dessa nova condição pós-enchente de maio? Não, o que temos que fazer, né, a gente pode falar da questão dos sedimentos no Guaíba, mas o que é fundamental é a gente recuperar o sistema de proteção, né? Ele foi planejado, projetado e executado para que a gente não tivesse os prejuízos que a gente teve, né? Costumo comentar que os investimentos que a gente fez lá na década de 70, o ano de 2024 foi o grande ano para a gente recuperar todo aquele investimento. Um sistema de proteção, ele é feito pensando em evitar os prejuízos, né? Evitar os prejuízos são os benefícios que a gente tem. Mas para que ele funcione bem, a gente precisa que ele seja bem mantido. Precisa ter sido concluído na cota de projeto também, né? A gente teve diques aí o bairro Sarandi, por exemplo, o dique não foi finalizado na cota de projeto. A gente teve entradas pelas comportas, teve entradas de água pelas casas de bomba, avenidas que estão em ponto baixo, o Transurb, por exemplo, né? Até tu comentasse há pouco que ainda não está funcionando, justamente porque ele não foi pensado, né, como ele se proteger, como ele está numa cota segura para que ele continuasse funcionando durante a inundação e não sofresse essa paralisação que a gente está tendo agora. A questão do desassoreamento, isso é um processo, o rio sempre está transportando sedimentos, né, mesmo quando o nível está mais baixo, mas durante uma inundação dessas, um evento grande, ele modifica muito e a gente tem essa percepção aí evidente, clara, e o sentimento, né, de que ele mudou a calha dele e que vai prejudicar as inundações. Mas isso é uma questão ainda que a gente tem que detalhar, tem que estudar isso daí para saber que, como eu falei, né, o rio ele tira sedimentos de um local e deposita em outro. A gente tem que entender como que ficou esse leito.
A gente não pode avaliar que a capacidade hidráulica do rio está reduzida olhando esses bancos de areia que foram construídos. Esses bancos de areia eles estão em regiões que já eram baixas, onde já nem passavam embarcações por ali, porque a gente tinha profundidades de menos de 1 metro ali. Então, onde existem esses bancos de areia já eram regiões baixas e que não contribuíam efetivamente, né, significativamente para a condução da cheia. Professor, bom dia. Bom dia. A gente tem, trazendo então essa memória do mês de maio, né, e fazendo esse panorama 6 meses depois, a gente acompanhou certamente aqui também como veículo de imprensa a rotina intensa do IPH em entrevistas, em dados, quase que 24 horas, né, o trabalho de vocês. E como é que tem sido hoje passar esses 6 meses, inclusive essa articulação, esse envolvimento com o poder público? Se tem tido uma maior procura, ou a gente acaba vendo alguns comitês científicos, como o do governo do estado, que foi criado também. Sim. Isso tem sido procurado? Vocês têm sido procurados pelo poder público? E como é que tem sido essa conversa, né? Para que políticas melhores de prevenção e esse incentivo também à pesquisa seja melhor implementado e melhor utilizado também, né? Sim, a gente foi bastante consultado aí, muitas iniciativas, vários municípios, né, e obviamente a gente não tem condições de atender a todos, né, o que a gente consegue fazer são algumas parcerias, algum estudo específico que alguma municipalidade aí nos solicite, mas a gente, em termos, né, de universidade, o que a gente faz, né, na parte de ensino, pesquisa e extensão, isso daí certamente a gente tem trabalhos aí, alunos trabalhando com esse tema aí fortemente, né, assunto que já é o dia a dia na instituição, né, no IPH, agora mais ainda, né, então é uma grande movimentação aí nesse sentido da gente explorar esse assunto aí e trazer produtos aí, pesquisas, né, e estudos que embasem aí decisões no futuro. Nosso alerta de inundação é 3,6 hoje em dia? Isso, pela régua do gasômetro. Hoje em dia a gente aprendeu, inclusive, a consultar o nível do Guaíba, né? A gente acessa em real time o níveldoguaíba.com.br, está lá hoje 1,46 m, tivemos hoje, dia 5 de novembro, às 7h15, e ali a informação da nossa cota em 3,6. E monitoramento é isso, a gente sempre teve esses dados aí, né? Esses dados eles são gerados todos os dias, a gente tem as séries históricas justamente para a gente saber o que é o nível normal de um rio e saber o que é uma condição de inundação, de cheia dele, né? Então, a importância desses dados aí, a sociedade em geral, ela viu a importância durante o evento, mas nós como hidrólogos, né, a gente preza muito por essa informação aí, como ela tem que chegar com qualidade e certeza para a gente. Acho que aprendemos a ter uma nova relação com o Guaíba, né, de beleza, de orla, mas também de respeito e de monitoramento como uma cidade que está. Infelizmente, não de uma forma muito tranquila, né? Mas tem sido assim, né? A gente só tem falado, só passou a fazer mais cartas e falar mais sobre questões climáticas quando a fumaça da Amazônia chegou aqui, passamos a ter muitos problemas respiratórios, além dos que já temos normalmente pela nossa condição climática, e daí a gente acredita que é verdade e começa a pensar no assunto, né? Ainda vivemos muito nesse concreto. Falávamos há pouco aqui sobre a questão da nossa falta de mentalidade de prevenção financeira, quando o Fábio Marçal falou sobre a aposentadoria, e a falta da mentalidade de prevenção também nas questões climáticas. Estamos aprendendo, a duras penas, mas estamos aprendendo. Doutor Fernando Dornelles, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas e IPH da URGS. Muito obrigada pela participação hoje conosco, lembrando esse marco de 6 meses desde aquele 5 de maio. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado a vocês. Nos colocamos sempre à disposição.